Bom, é Eugênio Liberatório Velasquez, nascido em 57, brasileiro, carioca, engenheiro mecânico, pós-graduado em marketing, em seguros, MBA em administração de empresas, dois filhos e uma jornada já de 23 anos praticamente no mercado segurador. Nessa parte da minha experiência no mercado segurador, nós entramos em cerca de 1990 na Golden Cross. Propriamente é a primeira experiência que eu teria com o mutualismo, porque a Golden Cross naquele tempo ainda não era também uma seguradora, ela operava como uma empresa de assistência médica, mas dentro de princípios e dentro de uma organização muito similar a uma seguradora tradicional, com uma área de vendas, com uma área de geração de produtos, com uma área de subscrição, de atuária, também de registro e regulação de sinistros, e iniciava ali dentro da parte de benefícios já uma segunda fase do mercado de planos de saúde no país. Ele que tem origem lá nos anos 70, no final dos anos 60, o mercado de saúde naquela época até então era uma opção ao SUS, era uma opção à medicina oficial. A medicina oficial não estava tão evoluída, as pessoas tinham necessidade de ter uma assistência médica. Geralmente essa assistência médica para os padrões da época era muito cara, uma consulta, um exame e até mesmo uma internação. E a Golden Cross ela começa a fazer a disseminação de um mercado de saúde complementar no país através de um binômio que aliava uma marca de credibilidade e uma rede de distribuição muito capilarizada. A Golden Cross tinha pelo menos 20 mil concessionários ativos naquela época, trabalhando aí a parte do banco. A Golden Cross foi escola para muitas seguradoras, inclusive para a Bradesco Seguros. É a partir de uma carteira da Golden Cross que a Bradesco Seguros inicia as suas atividades no mercado segurador de saúde em 1983, 1984. A partir daí, as seguradoras, uma vez que a Bradesco era pioneira naquela época, passaram também a olhar o mercado segurador, o mercado de saúde, como uma opção muito importante para o brasileiro. E vem aí todas as outras seguradoras praticamente do mercado operar, há um boom de oferta muito grande nesse início dos anos 90 e, consequentemente, há também uma combinação ao encontro dessa oferta, que é uma demanda do brasileiro pelo mercado de saúde. Então, nós estamos nos encontrando aí nessa segunda fase no mercado de seguros, que tradicionalmente era um mercado apenas ligado ao seguro de automóvel, alguma coisa ligado a seguro de vida, mas muito por parte de alguns clubes de seguros, e a atmosfera nessa época era uma atmosfera ainda da preocupação que o brasileiro tinha com as despesas que um seguro poderia representar em função de uma baixa consciência para a compra desse produto. Ele não tangibilizava os benefícios como seguro de vida e seguro saúde como sendo algum investimento interessante. Na contramão deste raciocínio, as empresas começavam nessa época a ter uma atuação muito forte no oferecimento de benefícios aos seus funcionários. Então, você tem aí uma onda muito interessante, né, que as empresas ajudam em dois princípios. Primeiro, no crescimento do mercado.
as empresas nacionais passaram a ser compradoras de planos de saúde, tá? E passaram, com isso, a fazer com que o mercado evoluísse mais. E, em consequência disto, tivemos também um benefício onde o empregado dessas empresas começaram a ter o seguro-saúde como uma referência de boa utilização, né? Na parte do seguro de vida também acontecia a mesma coisa, de um lado mais lento. Então, o universo nessa minha entrada no mercado era um desenho do que eu tenho bem vivo assim do mercado de seguros naquela época. Um começo e um início de uma saída da concentração das atividades das seguradoras e dos corretores de seguros no mercado de automóvel, uma iniciativa já iniciada há tempos atrás, mas de uma forma muito tímida, para o seguro de vida individual e o aparecimento dos pacotes de benefícios, seja por uma vontade da própria empresa ou seja por uma obrigação sindical em função de algum acordo fechado. Esses três vetores, né, a realidade do mercado segurador no início dos anos 90, onde eu entrei. E você sai da Golden e vai para Bradesco junto com a carteira? Não. São dois movimentos diferentes. A carteira saiu antes da minha entrada na Golden. A carteira sai em 83 e eu entro em 90, 91 no mercado de planos de saúde. O que vem pela frente aí, tá, nessa onda de competição entre seguradoras e planos de saúde, tá, é que o mercado ele começa a mostrar, tá, a necessidade dele ser altamente regulamentado. O mercado de saúde, nessa época, ele não tinha algumas regras específicas, né? A SUSEP fazia, tá, essa parte das aprovações dos produtos de saúde, monitorava o setor, mas não havia um marco regulatório específico para isso. E a competição ela começa a ficar muito intensa entre as seguradoras, entre os corretores, né? E é claro que dentro deste boom entre oferta e demanda, começam a aparecer alguns sinais de problemas, né? Algumas empresas surgem no mercado de planos de saúde, vamos assim, de uma forma aventureira, às vezes de uma forma não muito bem estruturada, começam a vender, tem problemas de atendimento, tá? O segurador ele começa a estranhar esse movimento não tão formal como no movimento, no ambiente segurador, né? Os corretores de seguros começam a ter um conflito de visibilidade, o que é um angariador ou um tradicional pastinha de saúde. No tempo, nessa região aqui de São Paulo, do centro antigo, havia uma concentração muito grande de distribuidores de plano de saúde e corretores de seguros tinham já e deveriam ter uma nobreza maior, porque tinham uma certificação, tinham uma carteira. Muitas vezes esses angariadores de saúde apenas tinham um treinamento nas corretoras ou nas empresas de plano de saúde. Há um conflito muito grande entre esses dois tipos de canais e, logicamente, nem sempre quem atendia o cliente naquela época tinha uma assistência técnica de uma pessoa realmente habilitada. E você começa a entrar no meado dos anos 90, já apresentando já um alto índice de reclamações, tá, por parte do consumidor nos órgãos de defesa do consumidor. E o governo passa a ter atenção sobre esse mercado de saúde de uma forma muito assim preocupante, muito delicada, tá? E começa a haver a necessidade realmente de ter uma regulamentação para esse órgão. Coincidentemente, tá, você tem um movimento econômico muito importante nessa época, que é o Plano Real. O Plano Real passa a ser um divisor de água muito grande para a sociedade brasileira em termos de consumo, em termos de formação de poupança, em termos de conquistas, em termos de realização de sonhos, mas leva o brasileiro também a começar a pensar em longo prazo.
leva o brasileiro também a começar a pensar mais em coisas previdentes. E, consequentemente, traz com isto, tá, uma necessidade de entrar no mundo do seguro, né? Então, o Plano Real também deixa esse grande legado e deixa um legado muito interessante, que é a chegada de novos players dentro do mercado nacional. Seguradoras internacionais começaram a vir para o Brasil de uma forma intensa, muitas delas até aqui hoje representadas, né, ainda atuando de uma forma muito importante dentro do mercado nacional e ajudando a construir, tá, um mercado mais sólido. Então, Plano Real, entrada de novos competidores, um ambiente de saúde muito competitivo, até com alguns problemas apontados, mercado de automóveis em crescimento, o Plano Real proporciona isso, né? Patrimônio, compras, consumo, euforia, assim, em termos desse novo Brasil, tá, passa também a ter uma necessidade de uma indústria muito mais organizada, muito mais preocupada em fazer seguros de uma forma personalizada, de uma forma especializada. Tá? Então, a gente caminha para o final dos anos 90, com o mercado já aparecendo produtos de nichos, produtos voltados para mulheres, produtos voltados para homens, né? Desenhos de seguros de vida um pouco mais sofisticado, com um oferecimento para doenças graves, mas uma baixa ainda conscientização do brasileiro. Me lembro que uma grande empresa de consultoria fez para a Seneseg, em 1994, uma pesquisa sobre conscientização de seguros de vida no país. 38% da população não acreditava ser importante comprar um seguro de vida. E 36% das pessoas achavam que seguro de vida é muito caro. Hoje, né, dias de agora, 2013, menos de 5% da população não acredita que deixe de comprar o seguro de vida. Então, o seguro de vida aumentou a conscientização muito grande nesses últimos anos. Porém, 28% da população continua acreditando que seguro de vida é muito caro. O que se quer dizer com essa leitura? Aumenta a conscientização, mas as pessoas ainda não conseguiram tangibilizar a relação custo-benefício de um seguro de vida. Então, a gente caminha dentro desse ambiente muito mais aparecendo aí produtos de previdência já de uma forma um pouco mais acentuada. Então, esses anos aí sequentes são anos assim de crescimentos muito importantes e da tradicional saída de quase 1% do PIB, que era uma marca muito assim importante a vencer nessa batalha. Né? Todo mundo se perguntava quanto era a participação de seguros no país, tá, em 70, menos de 1% do PIB, em 80, menos de 1% do PIB, no início dos anos 90, quando eu entrei, menos de 1% do PIB, e no final dos anos 90 ele já se encontra perto dos 2%, dando um grande salto assim do mercado segurador e mostrando que ele estava indo para um lugar muito próximo de um sonho muito antigo. Então, começamos a ter aumento do número de sucursais das seguradoras, as corretoras passam a aumentar substancialmente e o mercado tem, assim, esse encerramento dos anos 90 com o advento da lei que regulamenta os planos de saúde no país. Então, estamos prontos para entrar nesse capítulo aí dos anos 2000, já de uma forma muito, muito mais madura, seja pelo lado do consumidor, que começa a perceber a necessidade de ter seguros, né? Já Deus não é tão brasileiro assim, né? Antes Deus era brasileiro, era meu vizinho, estava todo o tempo olhando para mim, e o brasileiro falou assim, além de Deus estar olhando para mim, ele tem mais alguns bilhões de pessoas para olhar no mundo, e talvez eu precise do seguro para fazer parte do meu dia a dia, porque vai que aconteça alguma coisa imprevisível na minha vida. Em compensação, se aumenta essa conscientização, aumenta também a disponibilidade da renda.
né? O brasileiro passa a ter renda para poder comprar aquilo que talvez lá no início dos anos 80, nos planos de saúde, era muito dispendioso para ele. E ele começa a ter também, do outro lado, oferta. Porque as seguradoras começaram também a se preocupar, fosse pelas entradas dos competidores internacionais, trazendo novidades, fosse pela própria necessidade de desenvolvimento de pesquisa para saber o que o consumidor também queria, a disponibilizar a oferta. E se você tem aumento de conscientização, você tem aumento de renda, você tem aumento de oferta, é claro que você tem crescimento, né? Então a gente encontra essa porta aberta aí dos anos 2000 para cá, esses últimos 13 anos, de uma forma muito mais diferente do que ele era nos primeiros anos, 9 anos, 10 anos que eu entrei no mercado segurador. Uma coisa que realmente me marcou muito assim foi a possibilidade de participar da história do microseguros no país. Isso começa numa quarta-feira de agosto de 2009, tá, onde o Marco Rossi me chamou e me pediu o seguinte: eu gostaria que você aprendesse sobre microseguros, tá, de uma forma muito intensa. É um produto em linha com os produtos da organização Bradesco. Nós já somos o banco de toda a família brasileira e nós teríamos que ter vocação de ser a seguradora de toda a família brasileira. E eu começo em 2009, claro, recorrendo ao Google, né? Fui lá no Google e coloquei lá a palavra microseguros e coloquei também a palavra microinsurance. E começo numa evolução, tá, já de aprender um pouco sobre esse mercado, tá, e ver o seguinte: olha, há uma diferença muito grande entre a realidade brasileira e a realidade mundial. E uma das primeiras coisas que eu aprendi é que nós deveríamos ter um microseguro aqui que fosse uma jabuticaba, né? A Ana Rita gosta muito desse termo, né? Nossa confreira aqui, porque eu falei isso aqui pela primeira vez nesse auditório aqui do lado, no auditório da Funenseg. Tá? Foi um dos primeiros eventos que eu participei, apesar dos primeiros eventos mesmo de ter participado foram internacionais. Já na FIDES de 2009 a gente fez uma primeira apresentação do que a gente entendia e a partir daí passou a ser um misto de aprendizado com participação nacional e internacional. 2010 eu tenho lá registrado, eu fiz 62 eventos nacionais e internacionais. Tinha assim dias de fazer 2. De microseguros. De microseguros. Foram 62 possibilidades de falar para alguém sobre microseguros dentro ou fora do país, né? Numa semana de 52 semanas, isso dá mais do que uma por semana, né? Nesse aprendizado, nessa corrida, tá, teve algumas pessoas que tiveram umas pessoas que me ajudaram muito, né? O Greg Churchill da Microinsurance Network, né? Nós fomos a primeira seguradora a participar da Microinsurance Network, então fomos o primeiro brasileiro a ter a honra de participar desse seleto grupo, né? O Greg é o autor do compêndio sobre microseguros que tem no mundo. Uma outra pessoa que me ajudou muito a conhecer o mercado foi David Dror, que é o presidente da Microinsurance Academy, que fica em Nova Delhi, na Índia. Tá? Foi um incentivador assim desde primeira hora e a gente foi vendo, tá, como adaptar toda uma realidade dita internacional para dentro do país. E a gente foi estudando na parte assim que mais contribuiria. A primeira coisa foi na cadeia de educação. Educação é uma palavra-chave em microseguros em qualquer lugar do mundo. Tá?
Na Índia se produz filme lá em Bollywood para falar sobre microseguros. Na China você tem algumas cartilhas produzidas por desenhistas locais para tangibilizar para analfabetos o que é o seguro, o que é o risco. Você tem algumas iniciativas em outros países africanos e também países asiáticos, no sentido de transmitir isso via igrejas, via escolas. Tá? Então, estar presente com a necessidade do microseguros foi uma parte que a gente aprendeu logo. Agora nós vamos ter que ter educação, é básico. Outra coisa que começou a ser visto com básico também seria a tecnologia. Tecnologia era uma coisa muito importante. Na Índia já tinha uma experiência de fazer algumas coisas via telefone celular. Na China e na Índia também através de POS, através da utilização de correspondente bancário. O canal era importante estar presente onde as pessoas estão. Ninguém vai sair de uma pequena aldeia na China ou de uma localidade na Índia e vá à cidade comprar seguro. Não vai acontecer a mesma coisa também aqui, tá? De pessoas virem de Capão Redondo para a Avenida Paulista, ou virem de Santíssimo, no Rio de Janeiro, para a Avenida Rio Branco, ou virem de Contagem para Afonso Pena, em Minas Gerais, para Canoas, para comprar na Rua da Praia, lá em Porto Alegre. Não teria essa mobilidade. Então, ter pequenos pontos de atendimento. E educação e credibilidade. Credibilidade porque as pessoas que vão oferecer alguma coisa que você não conhece é muito importante. Então, esse binômio educação, credibilidade de quem oferece é uma equação bem importante para o mercado nacional. Foi uma referência que nós tivemos. Produto a gente não viu grandes novidades. Nenhum dos produtos são muito diferentes daquilo que a gente já oferecia aqui no chamado portfólio tradicional. Mas vimos uma outra coisa muito importante que seria na parte de controles. Na parte de controles, uma vez que se a contratação ela é simplificada, se o produto é simples, tá? Ele tem que ter uma linguagem fácil, tá? Ele tem que ter uma linguagem dinâmica, ele tem que ser de baixa complexidade de preenchimento de qualquer coisa que seja de telefone, celular, POS ou proposta, mas ele tem que ter uma preocupação muito forte com a chamada regulamentação do sinistro. Não. Antes disso, com o controle daquele segurado que você está adquirindo na carteira. Que tipo de faixa etária ele tem, que tipo de sexo ele é, qual é a região que ele está localizado, quem foi o canal que o vendeu, e aí relacionar isso com a sinistralidade. Para você ver se você não está tendo antisseleção ou se você não está tendo até uma utilização indevida do seguro, né? Então, as pessoas, nessa época, a gente andou apresentando alguns trabalhos para o mercado internacional, tá? E nós fomos conhecer quem é esse povo. E nós fizemos 12 pesquisas vivenciais, auxiliados pelo Hernan Poblet, da IMRQ, que é uma empresa chilena, tá? Que é uma inovação no mercado segurador, mas não é nenhuma novidade no mercado de pesquisa. 2 ou 3 famílias, durante 6 meses, 4 meses, moram numa determinada comunidade. Começamos a fazer na Rocinha, no Rio de Janeiro, em Linhópolis, em São Paulo, em Contagem, em Minas Gerais, na zona pobre de Canoas, no Rio Grande do Sul, numa zona de baixa renda em Fortaleza. Fomos espalhando em Ceilândia, lá na cidade satélite de Brasília, para conhecer como essas pessoas faceiam o risco, né? Então, a partir daí, começaram a desenhar produtos realmente e serviços que fossem personalizados. Essas pesquisas ganharam notoriedade em todo o mundo acadêmico mundial. E nós vamos ter a possibilidade de agora, um pouco mais para frente aí desse ano, o Marco Rossi, como presidente da Seneseg, fazer a doação para o mercado acadêmico. E pelo um comprometimento meu com a ANSP será a primeira instituição a receber essas pesquisas, para ter aqui na sua biblioteca, no seu armazenamento de conhecimento, e depois nós espalharíamos, que o Marco Rossi também é confrade aqui nosso, né? Então seria um marco muito interessante a gente fazer
essa sessão primeira desse conhecimento aqui na ANSP. Mas é um objeto de desejo. Nós mostramos isso em alguns congressos, alguns frames, mostramos algumas coisas, e são volumes de pesquisa muito grandes, né? São 8 volumes que a gente tem de conhecimento sobre o mercado de baixa renda no país, o que solidificou ainda mais a parte da jabuticaba no Brasil do microseguros. E partimos depois, né, num desafio muito grande, que foi de estar junto da Seneseg para poder fazer a regulamentação vingar no país, né? E aí, seja bem dita nesse depoimento, faço questão de falar isto, porque é um baita profissional. Tá? A primeira vez que eu ouviu falar aqui em microseguros no país foi em 2006, no Conseguro, no Rio de Janeiro, através do Antônio Castro dos Santos, tá? Que trouxe o conceito pela primeira vez e conversou sobre ele. Tá? E a regulamentação do microseguros é de 2012, né? Quase 6 anos depois, nós tivemos a regulamentação finalizada. E a gente deu sequência nisto, assumindo a presidência lá da Comissão de Microseguros e Seguros Populares da Seneseg, que foi um desafio muito grande, né? Congregou aí uma série de seguradoras, fizemos parte também do grupo da SUSEP de trabalho para a regulamentação. Tivemos um fator muito importante, deve ser dito, o regulador se sentiu maduro para fazer isso, o doutor Luciano Portal sentiu que era hora de fazer isso, e em setembro de 2011 criou o grupo apresentou no final de outubro um trabalho que era inspiração para a norma do CNSP, e a partir daí começamos a trabalhar nas 8 circulares que hoje estão publicadas, que são vistas pelo mercado microsegurador mundial como uma referência muito importante. É reconhecida pelo Hernán da Senfre, tá? Como também pelo Greg Churchill da Microinsurance Network, como o David Dror da Microinsurance Academy, como o mais ajustado marco regulatório feito em um país sobre microseguros. E vários seguradores começaram a introduzir os seus produtos lá para aprovação. Temos 5 seguradoras, mas 5 seguradoras de um peso muito importante. A Caixa Econômica protocolou os seus produtos, começou a iniciativa das vendas, a BB Mafra protocolou os seus produtos, começou as suas vendas, a Bradesco Seguros começou as suas vendas no dia 13 de maio, vendemos a primeira apólice, fica aí registrado, para um morador da Rocinha, né, lá que fez o seu primeiro seguro. Nós temos também o facsímile da primeira apólice, certamente ela terá um lugar aqui na ANSP também para nós marcarmos esses primeiros dados da primeira apólice de microseguros vendida na Bradesco Seguros. Não sei se foi a primeira vendida no Brasil, mas é a primeira vendida na Bradesco Seguros. E temos a Mongeral, temos a Capemisa, com outras 2 seguradoras que protocolaram também os seus produtos para comercialização. O Icatu está fazendo o mesmo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer muito, o que aconteceu com o mercado segurador do Popular. No tempo que a Bradesco Seguros foi lá em 2013 e protocolou o primeiro produto, as pessoas acharam que o nosso presidente naquela época, o seu Trabuco, estava ficando louco, entrar no mercado assim, abaixo da linha dos R$10, oferecendo um seguro de vida. Qual é a seguradora hoje que não tem no seu portfólio um seguro popular? Nós estamos já numa fase de revisão das circulares, nós estamos solicitando ao órgão regulador que retire a palavra microseguros, que ele fique registrado como seguros lá dentro do portfólio, e eu creio que num futuro bem próximo nós não vamos lembrar mais que nós um dia lutamos tanto para ter microseguro. Ele fará parte da nossa vida, porque, como você bem disse, ele para mim é o jardim de infância desse processo educacional do brasileiro. Então, se ele comprar bem educado, se ele comprar através de canais que tenham credibilidade, se ele se sentir seguro com essa primeira experiência, ele vai comprar de novo. Não importa ele comprar hoje R$1
ou R$ 3,50 ou R$ 4,50. Importa ele comprar bem esse R$ 1, esse R$ 3,50, esse R$ 4,50, e no futuro, na ascensão dele, na pirâmide socioeconômica, ele comprar mais que se adeque ao seu nível de vida e ao seu patrimônio. Então, nesse jardim da infância, que é o microseguro, a educação passa a ser importante, como também passa a ser importante a credibilidade e os olhos do segurador já nesse novo consumidor, porque o microseguros nasceu com uma ouvidoria. O ato regulatório já pediu que tivesse uma ouvidoria própria para o mercado de microseguros. Por quê? Para orientar, para proteger, para educar e para preservar esse mercado. Eu costumo dizer, em Borá, que é o menor município de São Paulo, nós temos lá 838 pessoas morando, pelo menos tínhamos até a última expectativa, a última pesquisa, pode ser que tenha nascido ou morrido pessoas. Nós temos 8 segurados lá em Borá. Se não tivermos uma boa experiência com o seguro em Borá, o mercado segurador de Borá ele estará terminado por vários e vários anos. Pode ser em Dolcinópolis, com 2.500 pessoas no noroeste aí de São Paulo, mas certamente esse mercado ele tem que ser um mercado que preserve a educação do segurado e preserve o bom princípio desse novo segurado, porque certamente ele é o que vai fazer a diferença do mercado segurador no futuro. Olha, eu não tenho assim nada de arrependimento do que eu fiz, né? Para quem não veio da indústria, eu tinha vindo da indústria da construção de shopping center, da indústria de comércio varejista, e a entrada no ramo de serviços era uma entrada assim muito desafiadora. Então, eu tive que me dedicar muito em termos de aprender, né? Depois eu passei, em 2009 em diante, um segundo ciclo desse aprender. Afinal, acho que no mundo segurador eu tive assim 3 grandes ciclos de aprendizado. O primeiro foi quando eu entrei no ramo de saúde, e essa história do ramo de saúde ela vai até quase o final de 2004. Depois tem a migração para a Bradesco Vida e Previdência, né, já enfrentando uma área de vida muito mais competitiva e muito mais fértil do que quando eu entrei no ramo. Né, a Bradesco distanciou nessa época um pouco mais na sua liderança já obtida no mercado em 2004. Depois eu passo por um outro ciclo de aprendizado em 2009, que é a entrada no mercado de previdência corporativa. Tá? E, coincidentemente, nesse ano de 2009, eu tenho a incumbência de aprender sobre microseguros. Né? Então, essas fases de aprendizado, que eu costumo dizer que aprendizado é uma corrida sem linha de chegada, me fez com que eu fosse um eterno, e seja até hoje, um eterno aprendiz no mercado segurador. Né? Quando eu pensei que estava tudo assim já completado, num ciclo já atingindo aí a segunda metade dos meus 50 anos, quando eu fiz 56, né, tomar conta das centrais de atendimento da Bradesco Seguros, da ouvidoria, de sustentabilidade, relações institucionais, análise de mercado, da BSP Affinity, da área de Bradesco Seguros Cartões de Crédito, que é um cartão de crédito voltado para o segurado do Bradesco. Tá? Essa parte me faz até encorajar as pessoas que verão esse depoimento, tá? De uma pessoa que nunca desistiu de aprender. Tá? Então, talvez isso não me leve a ter nenhum arrependimento. Se eu pudesse ter alguma reflexão, gostaria de ter aprendido algumas coisas mais rápido e mais jovem. Né? Mas eu acho que tudo tem um tempo na vida para que você consiga aprender e a poder enfrentar. Certamente, se eu não tivesse já a experiência de alguns desafios de aprendizado, eu não me agarraria tanto à causa do microseguro como
eu me agarrei. O mercado de seguros hoje ele tem um caminho assim muito fértil pela frente. Se eu fosse sugerir alguma coisa para os meus filhos ou influenciar na carreira deles para o futuro, certamente o segmento de seguro estaria elencado entre essas primeiras opções de vislumbrar sucesso. Certamente, no meu tempo de garoto, se você chegasse em casa e dissesse para o seu pai que queria ser atuário, certamente ele deveria recorrer à enciclopédia Barça na época, ou a um vizinho um pouco mais esclarecido, para saber aquilo que estaria fazendo. Eu acredito até que nos dias de hoje ainda, quando os garotos dizem que vão fazer, ou as meninas dizem que vão fazer atuária, tá, as famílias se sentem ainda um pouco incomodadas, mas a atuária é uma profissão do futuro que tem uma íntima ligação com o nosso negócio, né? Então você passa a ter assim cada vez mais a necessidade de pessoas novas nesse mercado. Tá? Você encontra ainda uma liderança no mercado muito tradicional. Ela é um mercado até mesmo que filhos sucederam pais dentro das suas atividades, dentro das seguradoras ou de empresas que operam saúde, por uma necessidade natural das coisas, e não talvez por uma vocação natural, e sim pela oportunidade de estar ali vivenciando. O mercado hoje ele aponta para um crescimento cada vez maior em previdência. É claro que há um aumento aí da poupança, né? Você tem nos dias de hoje, anos 2013, uma sociedade que já comprou muita coisa que tinha que comprar, né? Que já adquiriu os sonhos que tinham que adquirir ou conquistar e alcançar, e começa a se preocupar em poupar, começa a se preocupar no futuro. Então, Previdência passa a fazer parte desse cardápio de produtos a serem oferecidos pelos corretores para as famílias brasileiras. O seguro residencial passa a ser uma outra preocupação, né? A insegurança das cidades ela mudou muito no decorrer do tempo, independente de ser uma pequena cidade, uma grande cidade, a preocupação com o patrimônio ela passa a ser muito importante. Você tem também despertado o interesse para acidentes pessoais, para de áreas de hospitalização, para doenças graves, né, para os seguros de sobrevivência. Hoje existe um espaço muito forte para as pequenas e médias empresas adquirirem também produtos como benefícios que as empresas nos anos 80, nos anos 90 começaram a adquirir. Reter talento é importante para qualquer tamanho de empresa, então ter um bom seguro de vida, ter um seguro saúde, passa a ser uma necessidade do pequeno e do médio empresário. Ele mesmo, como um pequeno, médio empresário, ele passa a querer proteger a sua indústria, a sua fábrica, o seu escritório, né? E isso passa a ter uma cultura de seguro no país muito mais elevada do que tínhamos no passado. Hoje, quando a gente tem alguma pessoa que acontece alguma coisa de um imprevisto, as pessoas já começam a, poxa, mas não tinha um seguro, né? Não tinha um auxílio funeral, não tinha alguma coisa que garantisse o futuro dessa família. Poxa, ele não deixou nada, tá? Não deixou um seguro de vida, né? Essas perguntas que não haviam, tá, num passado de 20 anos atrás, hoje elas são muito intensas. E essa geração que vem agora, ela passa a ser uma geração ansiosa, tá, com crescimento profissional, mas ela passa também a ser uma geração preocupada com a qualidade de um produto, com o posicionamento dessa empresa, se ela é politicamente correta, se ela tem princípios de responsabilidade socioambiental, tá? E ela passa a ser uma geração muito mais exigente em consumir, mas ela passa a ser muito mais preocupada com ela também. Ela quer ter um bom carro, ela quer ter uma boa casa, mas principalmente ela quer ter um bom futuro. Tá? E sabe que esse bom futuro ele passa aí no cardápio já obrigatório de um seguro mais estruturado.
Uma primeira coisa que nós vamos ter que encarar de uma forma muito grande, eu falei isto em um workshop recentemente na SUSEP, é a entrada da tecnologia de uma forma muito intensa no nosso negócio. Não é mais permitido para o mesmo consumidor que abre mão de não ter mais extrato bancário, que abre mão de não ter mais extrato de cartão de crédito, que abre mão de não ter mais cheque, ou seja, o papel vai sendo banido cada vez mais do mercado bancário e a burocracia também, né? O mercado bancário brasileiro evoluiu muito, tá? E o mercado segurador ele tem a obrigação de evoluir muito mais no segmento da introdução de tecnologia, seja para identificação de apólice, seja para auxiliar na regulação de sinistro, seja para fazer pagamentos, seja para se receber documentos. Isso tudo pode ser feito de uma maneira eletrônica, de uma maneira tecnológica muito intensa. Tá? Pode ser reconhecido dentro de uma ATM, de um telefone celular, dentro de um site na internet, porque ele já está acostumado a fazer isto dentro, tá, do mercado bancário. Né? Para ele é uma contradição muito forte. Então, a tecnologia passa a ser muito intensa. Com isso também vem tudo aquilo que se necessita para proteger isto, como investimento maiores em segurança das informações, na adaptação de cada vez mais de sistemas de controles que garantam também da mesma forma que o mercado bancário uma utilização segura para o nosso segurado, para o nosso cliente. Tá? Na contrapartida também disto, aumenta muito também a necessidade com o desenvolvimento de produtos combinados. Né? Se eu tenho a necessidade de utilizar tecnologia, né, eu tenho também uma impessoalidade, às vezes, no relacionamento, muitas vezes definido pelo cliente, porque é uma coisa que a gente vai ter que entender cada vez mais. Quem vai definir aonde ele quer comprar, como quer comprar, onde quer comprar, como quer pagar e quanto quer pagar, será o cliente. O mercado segurador ele sempre foi muito hermético, sempre as coisas saíram de fora, de dentro para fora do mercado. E hoje as coisas começam a surtir de efeito contrário. Então, o aparecimento de combinações de cobertura e oferecimento de produtos combinados também será uma necessidade que o consumidor vai ter. Poxa, eu tenho o meu seguro de automóvel com você, eu tenho meu seguro residencial, eu tenho um seguro de vida, eu tenho minha previdência. O que você pode fazer por mim, tá, que sou um bom segurado, ao invés de gastar 500 moedas por mês, gastar 499 ou gastar 400, porque alguém vai estar me oferecendo, fazendo uma oferta para mim, seja por uma mídia eletrônica, seja através de um corretor de seguros, tá? Que eu vou deixar para um capítulo à parte. Isto é um oferecimento desse produto combinado. Né? E aí, nesse capítulo à parte, já chegando, aparece a necessidade de um novo corretor de seguros. Esse corretor de seguros ele não vai poder ser apenas um cotador de preços. Ele vai ser um consultor dessa família, um consultor dessa pessoa. Né? A introdução dos sites de eletrônico de venda e de passagem aérea nos Estados Unidos não desapareceu com as empresas e com as agências de viagem. Ela trouxe um foco diferente para as agências de viagem. Tá? Se eu quero comunidade de conveniência, se eu quero preço, tá? Eu vou ali na internet, compro de uma passagem aérea e resolvo o meu problema de hoje para amanhã. Né? Porque muitas vezes você não consegue encontrar o seu agente de viagem às 2 horas da manhã. Né? Você também, às vezes, não consegue encontrar o seu corretor de seguro às 2 horas da manhã. Mas surge o quê? Surge o espaço para um agente de viagem que faça o melhor pacote e dê a melhor assessoria, dê as melhores dicas aonde ele vai ficar, seja por um hotel de uma convenção, seja para umas férias. Esse novo corretor de seguros, ele vai ser muito mais um assistente dessa família, tá? Um consultor desta família e vai acompanhar todo esse ciclo de vida
desta família, prestando um serviço de consultoria, que ora ele deve ter mais seguro de vidas e deve ter menos previdência, ora ele deve ter mais previdência do que seguro de vida, ora ele deve ter, talvez até mesmo, a necessidade de pagar menos seguro residencial, não comprando um seguro residencial mais barato, e sim indo morar num local mais barato, tá, para uma casa menor ou por uma zona da cidade que tenha uma segurança maior. Tudo isto vai passar por um repensar maior, seja de transporte. Hoje, talvez os carros que estejam na moda não possam estar na moda, mas daqui a 15, 20 anos vão ser talvez meios de transporte menores e seguramente vão se deslocar para caminhos muito mais previsíveis e o perfil do risco vai ser muito mais barato, e isso tudo passa por uma assistência que não é o site que vai lhe dar. Quando a gente fala do uso intenso da tecnologia, a gente está falando muito mais como ferramenta, não está falando sobre a desintermediação. A desintermediação ela passa a ser consequência de uma má utilização da ferramenta pelo corretor de seguros, tá, e pela própria seguradora. Ela acaba tendo um viés muito grande, uma escolha de Sofia muito forte. Tá? Uma empresa igual a que eu trabalho hoje, e várias seguradoras de mercado, necessitam da capilaridade e da multiplicidade de canais. Então, o que você vai ter é uma divisão no seu portfólio de produtos que você vai elencar um determinado canal para vender e um outro determinado portfólio que você vai dedicar a um outro tipo de canal para vender. É impossível dizer que a gente não vai ter que ter uma assistência de um corretor ao lado de uma ATM para um empréstimo bancário ser feito para R$1.000, por uma taxa de seguro muito pequena, que ele tem ali orientando a pessoa como fazer ou não. A máquina vai ajudar a fazer isso. Em compensação, um seguro de R$1 milhão, ele vai precisar de uma assistência de uma pessoa que tenha, tá, uma consultoria para dizer para ele, ó, você não pode fazer só de R$1 milhão, você tem que fazer de R$1,5 milhão. Eu estou vendo aqui o teu comprometimento, estou vendo aqui os teus sonhos, estou vendo aqui as tuas necessidades, o teu seguro que você tem que deixar caso aconteça alguma morte é de R$1,5 milhão e não de R$1 milhão. Então, essa é um outro ponto também. Falamos aí da tecnologia, falamos aí dos produtos, falamos do corretor e falamos também de uma nova seguradora. A seguradora do futuro, ela vai ter que ser 100% segurado. Ela vai ser, tá, e aí eu faço uma linha do tempo muito importante talvez para explicar nessa hora. Até o início, meado dos anos 90, quando eu entro nesse segmento, o foco era no corretor. O distribuidor era importante para bater de porta em porta, para vender o seguro-saúde, ou para vender o seguro de vida dos clubes, ou para vender o seguro de automóvel. Ele era o centro das atenções. A partir da metade do Plano Real em diante, o produto passou também a ser importante. Seguro de vida, seguro massificado, seguro empresarial, seguro de automóvel de preço mais barato. Onde eu me posiciono nessa competição? Tá? Vou trabalhar só nichos, só vou trabalhar um determinado seguro de massa, vou trabalhar em toda a cadeia, toda a pirâmide econômica brasileira. Era uma decisão das seguradoras naquela época. Então apareceu o combinado produto-canal. Aí tem um outro estalo nessa época também. A empresa que você trabalha tem 0800? Esse seguro tem um 0800? Então nós começamos a perceber a era do serviço. A era do serviço passa a ser percebida de uma forma muito importante até o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a seguradora fala assim, poxa, além de corretor e além de produto, tá, eu tenho cliente. O cliente também é meu, o cliente não é do corretor. Deixa eu me preocupar com esse bicho chamado cliente, porque o cliente, com um bom serviço, através de um bom produto,
Pelo um bom canal, eu passo a ter vantagem competitiva, mas deixa eu conhecer esse cliente das suas necessidades, dos seus anseios. Será que ele está sendo bem atendido por esse canal? Será que ele está sendo bem atendido por esse produto? Será que o serviço que eu ofereço para ele é um serviço que cria um valor adicional, agregado a esse produto, que ele possa se sentir, assim, é um apóstolo da minha companhia? E as seguradoras entraram no choque. É o seguinte, eu não sou uma empresa voltada para o cliente. Começaram timidamente a aparecer as seguradoras voltadas para o cliente. E agora a gente entra nessa metade dos anos, da segunda década dos anos 2000, com a necessidade do foco ser do cliente. Porque ele que vai definir a competição. Ele que vai nos julgar, seja nas mídias sociais, seja nos órgãos de defesa do consumidor, seja perante ao regulador, tá? Seja dessa parte muito importante que ele vai trazer de fora para dentro da companhia, tá? Uma visão muito forte daquilo que ele quer e de que produto ele quer assinar. Porque se lá atrás ele tinha uma baixa conscientização em comprar seguros, hoje ele tem uma alta conscientização de comprar seguros. Se ele acha que seguro é caro, as empresas vão ter que fornecer e escutar esse cliente para oferecer para ele a melhor relação custo-benefício. E depois de conquistá-lo, vão ter que conquistá-lo a cada dia, porque essa competição ela vai se tornar muito mais forte em função da necessidade de saber utilizar bem tecnologia com a diversidade de canais que você tenha para ser utilizado. Porque hoje os mercados oferecem seguros, os pequenos negócios oferecem seguros, os correspondentes bancários passaram a oferecer seguros, as grandes redes de varejo passaram a oferecer seguros. Então, como é que a gente passa desse ambiente, tá, de seguros sendo oferecido por uma multiplicidade de canais e utilizar essa multiplicidade de canais para ter uma unicidade de escolha? É um desafio bem grande. Então, as seguradoras que criarem vantagem competitiva em conhecer o seu cliente e der voz ao SAC, né, o serviço de apoio ao cliente, der voz à sua ouvidoria, né? Recentemente nós estamos introduzindo um conceito na nossa ouvidoria que todos nós somos ouvidores, seja do cargo mais modesto, do cargo mais novo da companhia, até o presidente. Tá? E que o cliente é o centro dessas atenções, né? Eu costumo dizer o seguinte, o cliente, nesses anos, ele será mais do que Deus. Ele vai estar acima de Deus. Porque Deus perdoa, o cliente não. Ele muda de fornecedor. Então, é uma coisa muito grande. E, finalizando essa parte, é claro que se o cliente está mais consciente, é porque a regulação ela vai proporcionar isto. Tá? Os órgãos de defesa do consumidor e o regulador, tá, vão estar cada vez mais pró-cliente, fechando um grande ciclo. Né? Eu tenho que ter produtos e serviços que valam a pena para esse cliente fazer uma escolha. Tá? Isso está muito ligado a componente de marca? Está muito ligado. Tá? A posicionamento? Tá. Mas pode entrar um player novo no mercado amanhã e criar tudo isto. De também ter a sua credibilidade, de ter seu posicionamento. A tecnologia pode ser um diferencial? Pode, mas compra daqui a pouco. Né? Fica comoditizado. Como é que começa a aparecer o DNA disso? Através de um serviço, através do reconhecimento que o cliente é o rei e através de estar profundamente de acordo com a regulamentação e principalmente com os mecanismos de proteção e educação do consumidor, né? Que passa a ser o último viés aí do como veria assim, o mercado para frente, se eu pudesse enxergá-lo e pudesse me preparar para ele. Ele já tem uma facilidade porque ele julga com mais facilidade, tá, essa exigência do cliente. Ele é um cliente também exigente, né? Então ele já traz com ele já desde o tempo da escola, alguns codimentos importantes nesse aculturamento e no consequente empoderamento do consumidor. Né? Ele já se coloca muito mais no lugar desse consumidor
do que nós nos colocávamos nos anos passados, né? A nossa ouvidora lá, ela é bem jovem, tá? Ela nasceu dentro da empresa, tá? Mas ela é bem jovem, ela é experiente de empresa. E a turma também da ouvidoria é uma turma jovem. Tá? O que dá, tá, um incômodo de assim, indignação muito maior. Poxa, mas ainda não resolveu? Tá, você não está entendendo, eu tenho um prazo para cumprir. Não, eu não tenho um prazo para cumprir, eu tenho um cliente para atender. Né? Então, esse DNA aí já é mais fácil do que na minha época. O que ele vai ter que ter cuidado, tá? É saber que o mercado, tá, ele tem algumas idiosincrasias, né? Tem alguma forma de você operar. Qual é o cliente que reclama realmente por ter razão? Tá? O cliente que reclama realmente por estar sendo, vamos dizer assim, frustrado em alguma expectativa, e qual é o cliente que às vezes não está bem intencionado com o segmento. Nosso segmento tem uma coisa muito do nosso negócio, né, que é a possibilidade da fraude, que está intimamente também com a possibilidade do risco. Então, ele vai ter que ser pró-cliente, não esquecendo dos seus princípios como segurador e como executivo desse mercado. Primeiramente, entender muito o que é esse mercado. Esse mercado é um mercado de especialização e de especialistas. Tá? Ele não é um mercado que, vamos dizer assim, não seja bem-vindo aquele que não entende dele, senão até estaria conspirando com a minha própria história, que não nasci no mercado segurador. Tá? Mas poder entender esse mercado, tá, e aprender sobre ele é muito importante. As coisas não se movimentam, tá, dentro do mesmo lugar, tá, de forma previsível. Né? Você pode ter baixa renda no litoral, é diferente de baixa renda na zona agrícola. Baixa renda tá, no sul do país é diferente de baixa renda no alto do país. Tá? E a classe alta não necessariamente diferente de regiões para regiões. Né? Então, está bem apoiado no conhecimento técnico do negócio, na discussão técnica, na discussão, e ela técnica da forma global, seja de forma tecnológica, seja de forma mercadológica, seja de forma de marketing, seja de forma de processos, né? Seja da forma de você entender o seu negócio de uma forma muito mais intimista e muito menos departamentalizada do que você enxergava no passado. Antigamente você trabalhava nos sinistros, não estava muito interessado em saber como as coisas eram na comercial. Trabalhando na comercial, não estava muito interessado em saber que não era na subscrição. Trabalhava na subscrição, estava muito pouco interessado em saber como era na área operacional. Hoje, tá, você necessita de pessoas que tenham a visão global, não só de toda a organização, como de todos os produtos. Né? Então, essa especialização através do conhecimento, tá, é mandatório hoje para o nosso negócio, mas a especialização de uma forma bem ampla, de uma forma bem generalizada. Olha, eu assim, dos momentos assim mais caros da minha vida nos últimos tempos foi a noite do meu empossamento como membro da Academia Nacional de Seguros Privados. Foi a primeira vez que a minha família estava presente assim, num evento, tá, e estava lá também o presidente, o meu chefe, né, e ali era o coroamento de uma coisa muito importante para mim, muito cara mesmo. Eles não foram lá
pelo um propósito de estar num evento, até mesmo porque eles não tiveram oportunidade de estar em vários e nunca tinha os convidado, né? Então a presença da minha família lá foi um reconhecimento, assim, a um gesto assim muito importante da minha indicação pela Ana Rita Petralori, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração profissional e um carinho, um respeito muito grande por ela, tá? E vamos dizer assim, dignificou ainda mais a minha entrada, né? A ANSP ela tem um papel importante no que se diz respeito não só à disseminação dos seguros, como principalmente a preservação da entidade de seguros de uma forma muito profunda dentro da sociedade brasileira, né? A ANSP ela tem aí uma série de responsabilidades, tem algumas instituições dentro do nosso mercado que são responsáveis também por alguma coisa que a ANSP faz, tá? Mas talvez nenhuma tenha a legitimidade e a legalidade de zelar por esse mercado. Não só pela responsabilidade das pessoas que são confreiras ou confrades aqui da nossa academia, mas principalmente pela vocação que ela tem dentro desse mercado. Entendeu? Então, eu vejo assim, volto a dizer, uma das homenagens mais bonitas que eu tive. Não, ela foi a homenagem mais bonita que eu tive. Eu tive isso até um pouco com emoção. Ela disse para mim, nessa noite, que valeu a pena passar por vários dias, por várias noites, por várias horas, às vezes longe da família, longe até às vezes de mim mesmo, de não ter tempo e ter me dedicado à atividade securitária com um carinho muito intenso e com uma paixão muito intensa. Tive muitos reconhecimentos nos últimos anos, a vida foi para mim, Deus foi para mim muito mais bondoso, mas talvez de todo o registro que se faça aqui fica a emoção demonstrada da importância daquela noite para mim.